Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que quer levar mais saúde e qualidade de vida para todos nós. Lembrando que você pode e deve interagir conosco pelo @SaúdeCia na TV, mandando sua crítica, sua sugestão, seu comentário. É só entrar lá no Instagram que a gente recebe e responde, viu? No programa de hoje você vai ver quais as orientações do pediatra para que a gente tenha filhos com uma saúde melhor. E aí vale sempre a máxima da alimentação, que é tudo na nossa vida, né? E para facilitar, tem também uma lancheira saudável para as crianças levarem para a escola, mas saudável e prática. A gente vai mostrar. E ainda tem campeão de judô do Rio Grande do Norte, sim, você vai saber quem é. O programa de hoje está imperdível. Vem com a gente. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou recentemente um novo manual sobre a alimentação de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Dr. Guilherme Maia, que é pediatra especializado em gastroenterologia. Que nomão! Pediatra e nutrição, Que coisa boa, Dr. Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo. E queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse manual. O que ele traz de novidade? A Sociedade de Pediatria ela tem uma importância muito grande junto aos pediatras. A Sociedade de Pediatria Brasileira é uma das maiores sociedades do Brasil em especialidade e ela tem vários departamentos e o departamento de nutrição é um departamento muito atuante. Essa é a 5ª edição, 2024 agora, né, da orientação de alimentação à criança e adolescente. Isso passa a ter uma importância muito grande porque passa a ter uma orientação única para que todos sigam. Obviamente, quando se fala de alimentação, você escuta 2, 3, 5 orientações diferentes e todas certas. Então, mas você tem um papel para que você siga ali e consiga fazer a orientação melhor aos pais. Agora, tem muitas crianças que acabam tendo restrições alimentares, né? Muda alguma coisa, por exemplo, em relação à conduta para uma criança que surge com dificuldade no consumo do leite de vaca ou que ao consumir alguma coisa com glúten aparecem ali sintomas de uma possível alergia? Muda, e assim, antes de falar nisso, eu digo o seguinte, a orientação da alimentação da criança começa nos pais, começa orientando uma boa alimentação na consulta pré-natal para que eu diga, olha, vamos corrigir os erros alimentares, vamos tentar tirar algumas coisas nocivas na alimentação, tirar todas essas coisas, todos industrializados, para que a gente possa chegar e receber um bebê com uma alimentação mais saudável. Hoje a Sociedade de Pediatria faz exatamente nesse manual um reforço aos chamados 1000 dias. Hoje até se expandiu. O 1000 dias é a gestação, a alimentação que a nutriz faz e os primeiros 2 anos de vida. Então isso é hoje fundamental para todo o ganho, para o chamado perfil metabólico da criança, que vai para o resto da vida. Hoje se estende isso até os 5 anos de idade, né? Então, quando a gente faz essa orientação de alimentação, a gente fala a primeira coisa em leite materno. Então, o leite materno, ele está lá como a base e a sustentação da gente para que a gente tenha lá hoje como orientação até o 6º mês de vida exclusivo. E depois disso aí, introduzida a alimentação, feita a alimentação complementar a partir do 6º mês. E que a alimentação materna ele é orientado para que até mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, que ele receba mais com alimentação complementar. Eu me lembro da época da gestação e quando eu tive logo Bruno, que foi o primeiro filho há 23 anos, que ele tinha muita alergia, muita cólica. E eu cheguei a tirar muita coisa da minha alimentação por causa da suspeita que eu tinha, né, de que ele pudesse estar com alguma alergia provocada pelo que eu estava comendo. Isso é uma coisa muito comum. Mais ou menos 60% a 70% das consultas de primeira vez aqui, de 10º dia, 1 semana de vida, as mães já vêm com alguma restrição de alimentação. E na maioria sem nenhuma necessidade. Obviamente, se você tem uma alimentação, vamos dizer, se uma criança tem um fator alérgico importante na família, se a criança tem uma cólica importante, a criança tem alguma alteração digestória em que você sugira que você tem um comprometimento através da alimentação da mãe, a gente faz sim a restrição do leite
de vaca da alimentação. Daí a importância de se ter um especialista para orientar. Eu não digo nem aí é um especialista, mas aí é o pediatra que faz a orientação específica, né? Vamos dizer, é muito ruim quando a gente, na semana passada, eu tive uma consulta num serviço público com uma criança aos 2 anos e meio, a criança com alguns problemas bem... E eu perguntei quem dava seguimento, né? E ela disse que pela primeira vez, aos 2 anos e meio, estava tendo acesso ao pediatra. Puxa então, vida. essa falta de acesso ao serviço médico, ao serviço pediátrico, né, ao atendimento pediátrico, é muito ruim. Porque é o pediatra que faz exatamente a orientação, o reforço da amamentação, da introdução da alimentação, da introdução correta. E quais são os impactos que uma alimentação inadequada pode trazer na criança quando ela não é feita nesses 1000 dias? Quando você tem uma falha nutricional, quando você tem a chamada fome oculta, que você não recebe os alimentos adequados, os nutrientes adequados nessa primeira formação hoje dos 5 anos de idade, você vai ter aquela criança que não vai ter um desenvolvimento escolar adequado, aquela criança que não vai ter um ganho cognitivo adequado, onde a criança que não vai ter aquele crescimento adequado, vai ter um nanismo. Então, são tantas repercussões que você fica difícil mensurar. Que importante esse alerta. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu que agradeço essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos e isso é um tema tão mágico que a gente passaria a manhã toda falando sobre o processo de prevenção a uma boa alimentação infantil. Muito obrigada. Vamos alertar os pais. Muito obrigado. E para nos ajudar nessa construção de uma alimentação saudável para os nossos filhos, eu vim aqui na Petit Poti, que tem alternativas para aquela mãe que está mais no corre-corre e que quer algo prático. Aqui é a Natália, ela tem já uma experiência larga nessa questão da alimentação infantil e tem agora o lançamento dos lanches para as crianças levarem para a escola. Que mão na roda, hein, Natália? Nossa linha cresceu, né? A empresa fez 9 anos e aí a gente sentiu essa necessidade de também crescer a nossa linha. Inclusive, é importante que se destaque aqui, tá? Tudo começou numa escola, numa das aulas dos cursos que ela montou para nós pais podermos aprender como fazer, né, as receitinhas. Aí eu falei assim, poxa, Natália, não vai ter isso para vender aqui na Petit Poti? E aí ela, atendendo a pedidos, está trazendo para a gente. O que é que você traz como alternativa para a gente colocar no lanche das crianças? Até em consonância com isso que saiu esse novo manual da Sociedade de Pediatria, né? Isso. Nós temos a linha das proteínas animais, né, que são muito importantes aí para essa fase de crescimento das crianças. Então a gente tem os nuggets, só que é o nosso nuggets, não é aquele industrializado, né, cheio de... Feito com peitinho de frango, peito de frango, abobrinha, só ingredientes naturais. Esse aqui é o mini burger, ou um croquetinho, ele é um super lançamento e também é uma basezinha de proteína. Eles são super versáteis, as mães estão comprando para os dois, porque tanto você pode oferecer como proteína na alimentação, no almoço, no jantar, quanto para lanchinho. Nós temos o browniezinho, este daqui. Esse brownie é o nosso petit brownie, ele é feito à base de aveia, de banana, de cacau 100%, então ele não tem açúcar, ele não tem leite, ele não tem glúten, apesar de que não é proibido na lancheira da criança o leite, o glúten, o açúcar, a não ser que ela tenha alergias, né? As crianças, elas não precisam ter uma alimentação 100% limpa de glúten ou de lactose se elas não têm alguma alergia, né, ou intolerância. Então eu trouxe esse exemplo, aqui é o nosso brownie, como eu falei, e aqui é um bolo caseiro que nós preparamos. Então, é muito diferente você preparar um bolo caseiro desse do que comprar um bolo pronto, cheio de corantes, de conservantes, excesso de açúcar, excesso de gordura. E na hora da gente montar a lancheira para criança, o que a gente vai colocar? Bisnaguinha, não? Eu trouxe esse exemplo aqui do que não fazer. Por quê? Quando a gente olha aqui a lista de ingredientes,
a gente vê que ela é muito grande e tem vários nomes que a gente não sabe nem o que significa. Então, melhor se evitar. tem nome que a gente não sabe o que significa, não coloca. Então, troca essa bisnaguinha ou esses pães industrializados pelo pãozinho da padaria. Pronto, então o famoso menos é mais. Menos ingredientes, mais saudável nesse caso. Exatamente. Então, pode montando- fazer um pãozinho em casa ou um pão de padaria mesmo, um pão francês, que tem poucos ingredientes. Então, O que eu colocaria então na lancheira da Natália e do Enzo? vamos colocar. É Suco? importante. Sempre Isso. ou não? Não. A gente tem que sempre colocar fruta. A bebida oficial é água. Alguns dias você pode mandar um suquinho natural. Tente combinar frutas que tenham já bastante frutose. Por exemplo, Sejam docinhas, né? isso, por exemplo, manga com acerola. Você não precisa adoçar. Então, colocaria um suquinho, um dia assim, né? Uma sexta-feira, ou vai a garrafinha de água dele mesmo. Proteína, então, como eu falei, ou a proteína animal, ou um iogurte, que também é rico. Poderia mandar com uma frutinha, tá? E uma fonte de carboidrato, que a criança precisa para crescer. Então, seria ou um bolo, ou um pão, ou uma tapioca, ou uma tortinha. Dá pra colocar o pão francês com o hamburguinho dentro e uma maçã, uma banana. Aí tá Isso, completo. pipoca. Pipoca, né? Pipoca é ótimo, você pode fazer na prévia, se ficar bem vedadinha, ela continua crocante. Pipoca de panela, né, gente? Aquela caseira. Então, a dica é sempre seguir a regra, né, uma fruta, uma proteína e um carboidrato. Inclusive, aqui tem também outra fonte de, né, proteína e carboidrato. E carboidrato, esse aqui é o nosso bolinho, o nosso mini muffin, ele é salgado. Ele, na verdade, é bem completo, porque ele é feito com aveia, né, que também é um cereal, um grão, que entra como carboidrato. Ele tem carne, proteína animal e tem vegetais. Excelente, já vai completo. Bom, tá aí a praticidade indicada. E quem quiser aprender mais, ainda tá tendo curso sobre lancheira infantil? A gente tá vendo aí uma nova data, mas aqui tem muitas opções para orientar e o nosso próprio curso também de introdução alimentar também ajuda bastante aí os pais. Obrigada, minha querida. No próximo bloco temos campeão de judô aqui do Rio Grande do Norte, sim. Você vai saber todos os detalhes a seguir e ainda orientações nutricionais para alta performance. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes. A Bebê de Natal, o clube da família que tem Corpóreum Pilates. Medalha de bronze no Pan-Americano de Judô em Bogotá, na Colômbia. E essa medalha está aqui no Rio Grande do Norte, veio pelas mãos de Rafael Keizuki. Que bacana, Rafael, que bacana. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Como foi para você trazer essa medalha? Eu sei que, bom, com o senso de competição que vocês têm, vocês devem ficar falando assim, não foi bom. Mas caramba, entre os 3 melhores de toda a competição, isso é muito relevante. É muito gratificante para nós, né? Trazer mais uma medalha para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa pátria. Mas, assim, realmente a disputa da semifinal foi um descuido. Eu perdi por punição. Então, assim, a gente fica um pouquinho entristecido, mas aí a equipe, a união, o entretenimento entre os atletas veteranos faz com que você releve mais ainda um pouquinho. E aí eu disputei o terceiro contra o norte-americano e graças a Deus e ao condicionamento físico também, deu certo. E uma novidade que chegou depois, que o meu golpe foi o mais bonito da competição. Como é que foi? Como é que tudo aconteceu? Conta pra gente qual o nome do golpe e fala um pouquinho sobre isso pra gente. O nome do golpe se chama Ultimata. Ultimata em japonês é por dentro das pernas.
virilha. Então você tem que alcançar o ponto de equilíbrio no momento certo, na hora certa, na força correta. É pura física. Então quem me conhece sabe que assim, esse é um golpe que eu faço já há muitos anos e eu não tive, eu acho que eu me recorde um feito como esse e numa competição tão importante. E assim, na hora que eu derrubei, eu parei, fiquei deitado, as pessoas que estão vendo às vezes nos vídeos pensam que foi o norte-americano que me jogou, mas foi tão rápido que eu parei, olhei para o céu e agradeci a Jesus pela eficácia do movimento. Que legal. E ele saiu rindo e depois falou para mim, very good, very good. Essa empatia bacana que são os veteranos, né? Que bacana. E essa não foi a primeira medalha desse ano, já teve uma outra, né? Pois é. Então, agora em maio a gente também conseguiu o terceiro colocado, medalha de bronze também em Córdoba, na Argentina, perdendo para os da casa, da Argentina, que era muito forte. Qual a importância para você da prática de uma atividade física ligada às artes marciais para o ser humano? Então, tanto para as artes marciais quanto para qualquer outro esporte, a gente precisa fazer o condicionamento físico, entre elas cardiorrespiratório e os movimentos específicos daquela modalidade. Se você não fizer, a probabilidade de lesão é muito propícia. Principalmente para quem já tem acima de 30 anos, 35 anos. Hoje eu estou com 45 anos, sou Master 4. E já se lesionou na prática do judô? Eu pratico judô há 41 anos, desde os 4 anos. E agora, em pandemia, que eu fui acometido um pouquinho aqui no rompimento do cabo longo do bíceps. Mas fora isso, graças a Deus, nunca quebrei nada. Foi para o sul-americano, foi para o pan-americano e agora a gente fica logo fazendo, né, a escala. Então a próxima competição seria o Mundial. E aí, você vai participar também? Vai representar aí o Brasil e o Rio Grande do Norte nessa competição? Os patrocinadores chegaram, conta pra gente. Assim, será um feito e uma realização pessoal muito grande se eu conseguisse ir. Mas como já é agora em novembro, está muito em cima, está muito em cima. Os meus patrocinadores, já deixo aqui o meu agradecimento à Rasbum Construtora, à SCI Empréstimos Imobiliários, Gustavo Pires Imobiliária, Grupo Dunas de Automóveis, Conarte Construtora. Então, esses patrocinadores que me ajudaram, que me apoiaram, tanto no sul-americano quanto no pan-americano. Então está muito em cima. Eu teria que me preparar mais um pouco, porque mundial o nível é mais alto, né? É muito mais alto. E agora, bom, lidando há tanto tempo com esporte, com prática de exercícios, com uma vida saudável, qual o recado que você deixa para quem está em casa ainda sedentário, porque a gente sabe que o Rio Grande do Norte tem muita gente ainda, né, que não despertou para a importância da prática de um exercício? O que você diria para essas pessoas e que estão ali sem saber, poxa, mas no que eu me encaixo ali dentro do leque imenso de atividades que a gente tem para poder descobrir? Hoje o judô eu pratico como hobby e como terapia. Inclusive eu coloco hashtag judoterapia. Legal. Eu sou profissional de educação física, sou personal trainer, então eu passo o dia todo na academia. Só que eu preciso da minha terapia, eu preciso do meu momento. Então, como eu já pratico há muitos anos, eu quis retornar o que eu amava fazer. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é que tentem se engajar em alguma modalidade esportiva. Seja uma corrida, que o acesso é muito fácil, seja numa bike indoor ou numa bike outdoor. Academia de musculação é obrigação, principalmente para mulheres a partir dos 30, 35 anos, devido à osteopenia, osteoporose, menopausa e aí por diante. Dizia Arnold Schwarzenegger, você precisa treinar musculação todos os dias. Você escova os dentes todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Isso é um puxão de orelha que ele está dando em mim, só porque eu falei que não treinei hoje, viu? Vou arrumar um horário à noite, então. Obrigada, Rafael. Obrigado, viu? Parabéns. Parabéns.
E para ter alta performance é preciso ter uma vida, vamos dizer assim, também alinhada com esses propósitos. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Igor Flor, que é nutricionista especializado nessa parte de performance, não só esportiva, viu? Ele estava me contando aqui antes da gente iniciar a entrevista que consegue ajudar empresários, médicos, profissionais liberais a alcançar os seus objetivos por meio de uma organização sistêmica da vida da pessoa. Igor, isso é quase como uma galinha dos ovos de ouro, né? A pessoa fala assim, meu Deus do céu, é a pílula que soluciona a minha vida inteira. Me conta como é esse trabalho. Total, Michele, total. A consultoria Outlier, né, ela foi voltada 100% para isso, 100% em buscar a performance. Desde o início eu nunca quis ser voltado só pro o esportista, né, tipo assim, atleta mesmo, e sim o desportista, né. Tem outras coisas, o esporte não vai, ele não vai viver do esporte, né? Não ganha dinheiro com o esporte, mas o esporte pode ajudar ele a ganhar dinheiro. Então esse sempre foi o intuito da consultoria e sim construir, ter a linha, né, de hábitos, esse hábito virar uma constância e nessas constâncias você tem um resultado que você consiga sustentar, porque é sobre isso. Bater meta, a gente sabe que consegue bater, é só entrar naquele projetinho, a gente sabe no final do ano como é que tá, é só bater aquele projetinho, chegou o verão, lindo, mas depois do verão, como é que fica? É a parte de sustentar o resultado, né, que eu acho que é o mais difícil. Exatamente. E qual a estratégia para isso, Igor? Já começa aí, para quem não vai conseguir fazer agora a consultoria, mas quer uma diquinha para já ir colocando no dia a dia? Assim, sendo bem sincero, é algo muito simples. Todo mundo sabe, tipo, comer bem, treinar, dormir. A gente sabe que o segredo é botar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Mas a gente mostra como. O segredo da gente é que somos catalisadores. Então a gente simplifica. Assim, nada disso é ensinado no colégio. Comer bem não é ensinado no colégio. Então a gente ensina como comer bem. Então, primeiro, tem que ser algo que tenha adesão. É melhor você fazer 70% numa dieta e fazer de fato, do que você se permanecer em 100% e aguentar 2 semanas. Então a gente constrói algo que é viável. Primeira coisa. Tem que ser palatável, então, tem que ser saboroso. Tem que ter os seus gostos. Tem que ter as suas vontades. Lógico, sempre voltado para a saúde, sem dúvidas nisso. Mas a segunda coisa é que a gente fornece algo infinito para os pacientes. Então, tipo, existe um suporte infinito. Então não tem limite de dieta, não tem limite de ajustes, não tem limite de nada. Eu como muito fora, é só mandar um menu, a gente tem que passar orientações. E assim vai. O viagem geralmente é para quando? Pronto, empresários. Tem muitas viagens a trabalho ou aquele famoso almoço de negócio. Sempre tem um almoço de negócio. Aí, várias contestações. Primeira coisa, muitos deles não sabem montar um prato. Isso já gera insegurança, principalmente mulheres. Mulheres sempre têm que conquistar, infelizmente, mais esse tipo de ambiente, né? Então, sempre os relatos delas são esses. Eu acabo não comendo. E como é que a gente trabalha esse tipo de coisa? O que é que o empresário gosta? Gosta de metas. Então, a gente sempre sabe estabelecer isso de uma forma sustentável, obviamente. Porque botar meta que não dá para bater, a gente sabe que é triste. Então, a gente bota coisas viáveis. Tipo, inclusive, a gente tem um formato sempre de desafios. São desafios sazonais aqui dentro, já vai começar inclusive. Não é um desafio de quem emagrece. É tipo bater uma marca de água, conseguir comer uma fruta, fazer um treino, fazer um cardio de 20 minutos. Eu vejo muito nos seus conteúdos que você fala também sobre aquelas substituições que não são tão, vamos dizer assim, viáveis, mas que acabaram por questões de publicidade sendo muito divulgadas. O tal do pão integral, do arroz integral, daquela dieta que às vezes ela está aparentemente alinhada, mas que não dá resultado, a pessoa não sabe por quê. Os famosos fits, né? Aquela refeiçãozinha fit, eu estava até gravando um conteúdo ontem, infelizmente, sobre produtos artesanais, que hoje em dia está muito nessa moda, tipo, aquele pão artesanal que tem 120 calorias num pacote. Gente, não é assim que funciona, você tem que, você tem que ficar desconfiado, 120 calorias num pacote, então eu vou comer um pacote todo. Aí quando olha um paciente, é brigadeiro feito de biomassa de banana, então eu posso comer, vale como fruta, tô falando. Não vale. Não vale como fruta. Mas não tem aquela quantidade de caloria e acham, por ter o nome fit ou ser low carb, por exemplo, não tem caloria ali. Lógico que tem caloria, então a pessoa acaba tipo, fica comprando, gasta mais, mas no final das contas tem a mesma quantidade de caloria. Tipo, um exemplo, os fits assim, de supermercados. Geralmente eles vão tirar e vão dizer que é low carb. Por que é low carb? Eles vão tirar, diminuir realmente o carboidrato
Mas onde se tira, tem que botar alguma coisa. Aí bota mais sal, bota mais outra coisa. Bota geralmente gordura para dar o sabor. Então o que acaba acontecendo? 1 grama de carbo tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Tá, eu sou empresária, mas eu quero também ser atleta de alta performance. Como o Igor Flor, por exemplo, que agora é triatleta também, meu Deus, como você consegue? Dá para conciliar esses dois personagens numa alimentação assim, fazer como o Keisuke, que também ganhou medalha lá e conseguiu uma vida de dar aula de ginástica personal, enfim. Como fazer isso? Dá tempo para tudo isso? Dá. O triatlon me ajudou numa coisa, eu entrei no projeto triatlon para fazer o 73, o Ironman, né? Fiz já. E ele me ajudou na organização do tempo. Eu já era uma pessoa muito organizada no quesito tempo. O Google Agenda é um grande amigo meu, um grande aliado. Mas com o Tri realmente veio aquela responsabilidade, até porque eu botei a meta de fazer o Iron, né? Então eu trouxe algo que era a saúde, que ia me ajudar também no trabalho, porque eu me tornei uma pessoa mais organizada, mais performática com isso. Comecei a melhorar meu sono, comecei a ter mais preocupação ainda em relação à minha alimentação, porque ela ficou cada vez mais puxada. Porque antes era só a alimentação puxada à estética. Aí depois eu fiz, não, tem que puxar uma alimentação mais voltada para o esporte, né? Para performance no esporte. Então, querendo ou não, meus horários ficaram melhores com isso também. Hoje em dia, acabo trabalhando um pouco mais cedo, chegando mais cedo em casa também. Mas eu percebo que eu tenho menos horas de trabalho do que ano passado, mas eu rendo muito melhor. Hoje em dia a empresa ela é muito maior também, comparado com o ano passado, mas veio exatamente pelo quesito de organização. Treinar é um tempo mínimo do dia, vamos dizer assim, é pequeno. Mas comer é o resto do dia inteiro. Então você tem que saber conciliar com o trabalho, tem que saber conciliar com o social, e assim vai. Fica aí a dica, é só seguir Igor Flor nas redes sociais para saber mais sobre esse projeto. Muito obrigada, querido. Obrigado. Obrigado pelo convite e, por favor, né, apareça. Com certeza. Esse foi o Saúde e Companhia deste sábado. Lembrando que você pode e deve participar e interagir conosco pelo @SaúdeCia na TV. Sábado que vem tem muito mais e a gente espera você. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, Clínica Viviane Lopes. a ABB de Natal, o clube da família que tem Corporium Pilates. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.